Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Argonauta do Conhecimento. Dando sequência à série de vídeos sobre o Santuário Arqueológico de Tiwanaku, eu irei tratar de La Puerta de la Luna e La Puerta del Sol, que são dois artefatos muito famosos no Santuário Arqueológico de Tiwanaku. Por que é interessante abordar esses dois portais? Porque eles representam muito mais do que uma decoração para essa cultura. A lua, nas culturas andinas, representa a feminilidade. O sol representa a masculinidade. Então, as culturas andinas, elas possuem o conceito de dualidade. Na cultura inca, por exemplo, sempre encontramos as coisas em pares. Então, os apus, as montanhas, os lagos e outros lugares sagrados na cultura inca, por exemplo, possuem a representatividade feminina e masculina, inclusive com nomes. O Quechua carrega muito disso. Então, nas culturas andinas, nós temos a dualidade. A lua representa a feminilidade. Nessas culturas, era retratada principalmente com o uso de prata, não somente nos utensílios cerimoniais, como também nas roupas, principalmente das elites e dos sacerdotes, e com o sol idem. O sol representa a masculinidade e era, para essas culturas, exemplificado através do ouro, tanto nos utensílios cerimoniais como também nas vestimentas. Então nós encontramos a dualidade. Então, a Puerta de la Luna, que é um pórtico que foi trabalhado também em andesita, representava aí essa feminilidade. Ela também possui, como nós observamos aqui na representação, essa decoração com rostos que representam a irradiação solar, assim como na Porta do Sol. Como eu citei anteriormente, como o Tiwanaku, o Santuário Arqueológico de Tiwanaku, foi destruído, pilhado, saqueado, a Porta da Lua ela não se encontrava em seu lugar original, que provavelmente seria Pumapunku, mas era utilizada como porta de um cemitério. Para a gente ter mais ou menos uma ideia de como esse lugar foi modificado. Aqui a parte traseira da Porta da Lua, ou do Portal da Lua. Aqui a parte frontal. Os frisos estão aqui, já estão bem desgastados, infelizmente. Mas também é um portal que foi aí bem desenvolvido, trabalhado em andesita e representava aí, como eu citei, a feminilidade. Representava a mãe Lua, a deusa Lua, para a cultura Tiwanaku. Agora, vou tratar aí da Puerta del Sol, a enigmática Puerta del Sol, que é, digamos, o item mais importante aí do Santuário Arqueológico de Tiwanaku, porque carrega consigo muito mistério. Primeiramente porque La Puerta del Sol não é somente um portal, é também um calendário astronômico. E foi proposto por Arthur Poznański essa teoria, porque nós encontramos também representações aí de rostos que demonstram aí o brilho solar, como também no centro a figura do deus dos báculos Viracocha, que foi o deus adorado pela cultura Tiwanaku, posteriormente adotado pelos incas, até que os incas
adotassem o deus Sol como deus principal. Mas até um período os incas adotaram também Viracocha como deus principal aí, de sua cultura. A figura do deus dos báculos é uma figura muito comum, não somente aí em Tiwanaku, como também nas culturas dos Andes centrais. Viracocha é aquele que é o fundador, o criador da civilização andina, segundo as mitologias dessas culturas. A Porta do Sol, ela também foi trabalhada aí em bloco de andesita. Ela tem aí uma altura de 2,88 metros, quase 3 metros de altura. Ela tem de largura 3,84 metros e pesa aproximadamente 10 toneladas. 10 toneladas. E a pedra, provavelmente ela foi trazida desde um monte vulcânico de Capia, no Peru. E segundo a arqueologia convencional, ela foi aí desenvolvida no período temprano, ou seja, no período mais antigo, quinto, aí digamos entre 800 e 1000 depois de Cristo. Já segundo eles, no estágio temprano da fase 5 de Tiwanaku. Se discute isso. Poznansky, por exemplo, sugeriu uma antiguidade de mais ou menos 12 mil anos para a cultura Tiwanaku, colocando a cultura Tiwanaku como uma cultura pré-diluviana ou pré-Younger Dryas, que é o nome, digamos, científico para esse grande cataclisma que mais de 300 culturas antigas relatam ao redor do planeta. Então, a Porta do Sol, ela é enigmática, ela é um mistério, porque ela é imponente. E quando a gente está diante da Porta do Sol, a gente formula mais perguntas do que obtemos respostas. Então a gente observa aí a Porta do Sol, trabalhada aí em andesita, com assombrosos 10 toneladas. No centro a gente tem aí a figura de Viracocha, conhecido também como deus dos báculos, segurando aí 2 cetros. Existem teorias sobre o que seriam esses cetros, que provavelmente teria algum tipo de relação, segundo alguns teóricos, com a extração de ouro, com mineração de ouro, segundo alguns. Mas Viracocha é o deus criador da civilização andina. Os teóricos dos antigos astronautas sugerem que Viracocha seria algum tipo de alienígena, é a teoria deles, mas é um fato que essa representação aí central na Porta do Sol é um mistério. A gente observa aí também a corte dos seres alados de Viracocha. Também há teorias sobre esses seres, alguns colocam que seriam aí representações de seres, digamos, antropomorfos, de xamãs e coisas do gênero. Mas, na verdade, você encontra aí, por exemplo, na mitologia aimara, o fenômeno dos seres alados, que essas representações seriam seres alados que acompanhavam Viracocha, o deus criador. Nas tradições, nas mitologias locais, Viracocha é o deus criador de Tiwanaku. E é muito interessante, por quê? Porque quando a gente começa a analisar a história, as mitologias, principalmente, de como essas civilizações foram construídas, a gente encontra relação com o mito dos 7 sábios construtores. Porque existe um mito de que 7 sábios, depois de um grande cataclisma, eles foram dispersos, digamos, ao redor do planeta e eles começaram a reconstruir a civilização que havia sido destruída. E o mito de Viracocha se encaixa perfeitamente dentro deste contexto. Porque Viracocha
ele, segundo a mitologia, era um ser totalmente diferente dos seres que habitavam essa região dos Andes da Bolívia. Porque Viracocha ele era claro, ele tinha barba, ele tinha uma fisionomia totalmente diferente desses povos que habitavam essa região. Então a representação dele é uma representação muito distinta. Ele é representado como um ser com barba, né? Então é muito interessante. E Viracocha seria aquele que ensinou para essas civilizações dos Andes técnicas de arquitetura, técnicas de engenharia, tecnologia, não somente tecnologia no sentido de construções megalíticas, como também outros tipos de tecnologia, no sentido da astronomia, no sentido da agricultura e coisas afins. Então Viracocha seria, nesta, digamos, comparação, um desses 7 sábios construtores. E é muito interessante porque, fazendo uma correlação com a mitologia mesoamericana, quando a gente observa o mito fundador do México Antigo, das civilizações do México Antigo, nós encontramos a figura de Quetzalcóatl. Quetzalcóatl, que é o deus, a serpente emplumada. E a história é praticamente a mesma. Que ele chegou ali naquela região da mesoamericana, no atual México, veio através das águas e começou a desenvolver essa civilização, ensinando-os todas essas coisas que eu citei em relação a Viracocha. Então a história de Viracocha é muito similar à história de Quetzalcóatl. É muito interessante isso porque, ao que parece que o mesmo ser, claro, com concepções diferentes, a partir de abordagens culturais diferentes, foi aquele que ensinou para aqui no continente americano todas essas coisas. Então é um mistério essa representação de Viracocha. Em sua face se pode observar algo que se parece com lágrimas, né? Algo parecido com lágrimas. E alguns sugerem que seria Viracocha chorando por causa da decadência de Atlântida. Alguns sugerem isso também, né, em relação a essa representação. Mas é um fato que Viracocha é o deus fundador dos Andes centrais. E é aquele que era honrado e adorado pela civilização Tiwanacotta. Então aqui a gente observa de maneira um pouco mais clara os seres alados e Viracocha no centro. Essa representação de seres alados, incorporando também a ideia do xamã. Por quê? Porque essa cultura, assim como outras culturas antigas, elas se utilizavam de substâncias alucinógenas buscando transcendência. Então essa ideia dessa mescla entre homens e animais, isso é um resultado dessas experiências com plantas alucinógenas. Eles utilizavam principalmente rapé. Há um livro muito interessante que se chama O Xamã e o Jaguar, que relata essa experiência a partir de uma cultura na Colômbia. Essa ideia dos xamãs incorporarem esse ideal antropomorfo através de experiências psicoativas alucinógenas. Então a gente encontra também esse fenômeno, essa experiência aí em Tiwanaku. Então a Porta do Sol enigmática, o local que se encontra a Porta do Sol não é o local original, ela provavelmente se encontrava em Pumapunco, e ela estava quebrada, ela estava destruída e foi reconstruída e colocada aí na região de Calaçaçaia. Lugar também que os aimaras até hoje eles celebram o Ano Novo Andino, porque o solstício acaba projetando nesse local. Por isso que também Poznański ele acabou também sugerindo essas teorias sobre o calendário astronômico que seria um centro astronômico Tiwanaku, porque Tiwanaku está bem alinhado com o solstício, com os equinócios e coisas afins. Então, essa cultura era uma cultura que tinha um conhecimento muito avançado
de astronomia. Então, se você gostou do vídeo, que você possa curtir e compartilhar a respeito aí da Porta do Sol, da Porta da Lua. Foi uma abordagem não somente do ponto de vista daquilo que nos encontramos dentro da literatura, como também especulativa, né? Porque a gente encontra tanto teorias acadêmicas quanto teorias especulativas a respeito aí, principalmente de La Puerta del Sol e de Viracocha, não? É o deus fundador dos Andes. Interessante que a palavra Viracocha em Quechua é senhor. Até hoje no Quechua se utiliza Viracocha como um termo, digamos, de tratamento para um senhor. Então, muito interessante isso. Então, se você gostou do vídeo, que você possa curtir, compartilhar. Até a próxima.